Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui, como em todas as terças-feiras, para um papo sobre os assuntos quentes da semana. Eu estou na minha casa, o Gabeira na casa dele, nesse feriado de 21 de abril, diferente, feriado de sol, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, mas um feriado ainda sob a quarentena do coronavírus. Hoje eu, Gabeira, vamos conversar sobre dois assuntos, os dois, é claro, relacionados ao coronavírus. Primeiro, a gente vai discutir a ida do presidente Bolsonaro a uma manifestação golpista no domingo, onde ele fez um discurso em que repetiu os mantras dele contra a velha política, num ambiente cercado de faixas que estavam pedindo a intervenção militar e a volta do AI-5. Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! O que tinha de velho ficou para trás! Nós temos um novo Brasil pela frente! E vamos falar também sobre o relaxamento da quarentena no Brasil e no mundo. A Alemanha começou a reabrir a economia ontem, segunda-feira. E nessa semana o governador João Dória vai anunciar as medidas para a saída da quarentena em São Paulo, o estado que está mais afetado pela Covid. Bom, Gabeira, vamos começar então por essa nova crise que o presidente criou. Antes de mais nada, eu queria pontuar uma característica que eu acho fundamental para se entender o Bolsonaro. Ele precisa sempre de um inimigo para guerrear. O inimigo ideal sempre foi, todo mundo sabe, o PT. Só que o PT nesse momento não existe, não significa nada, está lá no armário, talvez para ser retirado mais à frente, quem sabe numa eleição. Então o inimigo das últimas semanas, todo mundo viu, era o ministro Mandetta, agora o ex-ministro Mandetta, com quem o Bolsonaro duelava quase que diariamente. E a gente deve reparar que já na noite do dia que o Bolsonaro demitiu Mandetta, ele partiu para peitar o Rodrigo Maia. Ele demitiu Mandetta de tarde e às 8 da noite deu uma entrevista para a CNN batendo no presidente da Câmara. Não aguenta isso. Qual o objetivo do senhor Rodrigo Maia? Qual é resolver o problema ou atacar o presidente da República? Eu lamento o Rodrigo Maia, já conversei várias vezes com ele, a postura que ele vem tomando. Ele não quer, no meu entender, porque parece, eu sei que ele vai reagir depois, né? Mas o sentimento que eu tenho é que ele não quer amenizar os problemas, combater aí o vírus, não deixar que a economia vá para o espaço. Ele quer atacar o governo federal. O Brasil não merece a atuação dele dentro da Câmara. Não é o parlamento brasileiro, é a atuação dele. No meu entender, me desculpa, Rodrigo Maia, péssima sua atuação. A conclusão, me parece óbvia, o Bolsonaro só funciona em estado de guerra. Ele precisa da guerra. Então, no domingo, diante lá do quartel-general do Exército, em Brasília, ele fez, o que ele fez foi isso, foi a guerra. E a consequência é meio óbvia. Assim, ele enfraquece sempre um pouco mais a democracia com o discurso daqueles que ele fez. Não é isso, Gabeira? Exatamente. Ele, na verdade, busca os inimigos, mas você vê que ele também tem algumas batalhas, não é? Que ele trava nesse momento. Eu tenho dito que ele trava duas batalhas explícitas e duas ocultas, não é? Ou mais ou menos ocultas. A batalha explícita dele é contra o isolamento social. Desde o princípio ele foi contra o isolamento social e tem muita dificuldade em aceitar que os governadores façam o isolamento social, que o Congresso aprove o isolamento social, porque não há no Congresso uma resistência ao isolamento social, e finalmente que o próprio Supremo chancele o poder dos governadores de decretar o isolamento social. Então, nesse campo, ele está praticamente batido, não é? O segundo tema é um tema que é também claro, mas que ele não conseguiu se explicar bem, o governo não conseguiu se explicar bem, que é a ajuda emergencial aos estados, não é? A ajuda emergencial aos estados é uma coisa que o governo decidiu fazer. Em princípio, ele falou, não,
é justo que os estados sejam ajudados nessas circunstâncias. Mas houve discordâncias sobre a quantidade, né? Houve discordâncias sobre as condições, né? O governo tem uma preocupação, pelo menos explícita pelo Paulo Guedes, uma preocupação de não aumentar salários, uma preocupação de não conceder isenções fiscais desnecessárias, e essas condições não foram bem trabalhadas também. O resultado é que a Câmara dos Deputados fez um projeto como ela queria, não houve uma negociação. O único ente da federação que pode emitir dívida e moeda é o governo federal. Ou nós vamos, de forma emergencial, garantir o valor nominal da arrecadação de estados e municípios, ou eles vão ficar inviabilizados de atender a população, no máximo em 30, 60 dias, dependendo da situação de cada estado. E nessa batalha, eles poderiam ter até um resultado um pouco melhor, se tivessem tido uma capacidade de comunicar melhor a sua posição e se tivessem tido também uma capacidade de convencer aos deputados, alguns deputados que fossem realmente interessados no tema. O Bolsonaro, na verdade, nesse momento, ele parece muito mais interessado na briga dele com o Rodrigo Maia, por exemplo. Ele tem, nas 2 últimas semanas, recebido presidentes de partidos do Centrão e ali as conversas são, sim, para cargos importantes no segundo escalão. Ao contrário, aliás, do que ele proclamou no discurso de domingo, que ele condenava a velha política, ele está rigorosamente tratando com os presidentes no tom da velha política, toma lá da cá. De qualquer maneira, quer dizer, ele está muito mais, me parece muito mais interessado em formar uma base contra o Rodrigo Maia, quem ele imagina que queira depô-lo por um impeachment lá na frente, do que trabalhar neste momento na aprovação das medidas emergenciais. Agora, de qualquer maneira, voltando ao discurso de domingo e isso tudo que o Bolsonaro trata, tem uma coisa que eu acho que é importante ser notada, que com esse discurso de domingo, ele, digamos, animou a massa dele de seguidores. Eu tenho um dado aqui que foi tirado de uma pesquisa da Bytes, que é uma consultoria especializada em redes sociais. Nas primeiras 24 horas depois do discurso dele, em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, por exemplo, as hashtags no Twitter a favor dele foram 558 mil. As contra ele, fora Bolsonaro, etc., somaram 40 mil, quer dizer, ele deu de 10 a 1. Isso dá uma medida de como ele conseguiu inflamar a rede dele. Embora esse critério de hashtag, né, você nunca consegue distinguir a presença dos robôs, né? Não, certamente tem uma quantidade gigantesca de robôs, mas eu acho que dá sempre um pulso da coisa, porque dúvida. Não é sempre que o Bolsonaro, mesmo com um exército de robôs, consegue esse resultado. Então ele tem essa outra coisa que a gente nunca pode desprezar, um dado que é bom sempre o ouvinte ter na cabeça: o Bolsonaro, somando as contas dele no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, ele tem hoje uma rede de 36 milhões de seguidores. Quer dizer, isso é muito importante e ele no domingo, ele deu um caldo para essa turma se animar. E eu acho que essa pregação dele teve esse sentido também. Eu queria só completar sobre o domingo os dois fatores que são ocultos, mas que têm um peso também. Um deles é o problema eleitoral, né? Ele é muito preocupado, no caso do isolamento, com a possibilidade de crescimento do Dória e do Witzel, que ele consideram potenciais adversários, né? E o outro fator oculto também na luta contra o Rodrigo Maia e a Câmara foi aquela decisão de pedir que ele apresente em 30 dias o exame dele de Covid-19, né? Se ele foi ou não infectado. Então esses dois fatores também estão presentes aí. Mas de qualquer maneira ele consegue, porque quando você investe claramente contra a velha política, contra o Congresso, os deputados, você aproveita também um certo desgaste que os próprios deputados têm, entende? Naturalmente as pessoas compreendem, Manuel, que onde está o bem, onde está o mal, né? O bem e o mal
quando você ataca um órgão como o Congresso, que de modo geral é muito atacado, as pessoas se posicionam rapidamente. Mas ali teve também um fator simbólico que é realmente novo, né? A presença dele na frente do Forte Apache, numa manifestação voltada para pedir o AI-5, né? Ali não foi um tipo de luta comum, mas foi já um pedido de uma luta diante de um grupo que pedia intervenção militar. E isso provocou, ao contrário do que se pensa, né? Eu acho que as pessoas dizem, mas quando o Bolsonaro faz isso só tem twitters e notas de protesto, não existe mais nada. Não. Pelo menos dessa vez houve uma nota do Ministério da Defesa, que é uma nota tranquila, mas de qualquer maneira uma nota, não é? As Forças Armadas trabalham com o propósito de manter a paz e a estabilidade do país, sempre obedientes à Constituição Federal. O momento que se apresenta exige entendimento e esforço de todos os brasileiros. E também houve uma iniciativa do Procurador-Geral, Augusto Aras, que é uma pessoa, de um modo geral, bem tranquila, né? Ele não se mexe quando se trata de alguma coisa contra o Bolsonaro. Mas ainda que ele tenha, na representação de ontem, livrado um pouco a cara do Bolsonaro. Não, ele sempre vai tentar livrar, mas de qualquer maneira ele se moveu, não é? Houve o ato de domingo provocou. No mínimo se sentiu obrigado a se mover. Exato. E a reação do Bolsonaro no dia seguinte foi uma reação já de quem percebeu que deu um passo adiante e que era necessário dar um outro passo atrás. Na noite do dia que ele fez o discurso, ele teve uma reunião no Palácio da Alvorada com os generais militares, em que ali foi pedido a ele, combinado com ele, esse recuo do dia seguinte, de manhã, que ele fez em frente ao cercadinho da Alvorada. Um apoiador sugeriu fechar outros poderes, mas Bolsonaro rechaçou. Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia. Aqui é respeito à Constituição brasileira. E aqui é a minha casa e a tua casa. Então eu peço, por favor, que não se fale isso aqui. E foi dito também que durante o dia ia ter uma nota, nesse estilo que você falou, mais light, mas uma nota reafirmando ali o compromisso do Exército com os valores institucionais, etc. Agora, de qualquer maneira, acho que tem duas coisas interessantes nisso. Uma, nas conversas que esses mesmos, em off, né, que esses mesmos ministros tiveram com jornalistas desde a noite de domingo, eles insistiram numa questão que era o seguinte: não, olha, o problema não foi, certamente vai baixar o tom ali do problema, mas enfim, que o problema não foi o que o Bolsonaro falou no discurso, que ali ele não pregou nada contra as regras democráticas, o problema foi o local, de fato, o problema foi o local e o problema foi as faixas que estavam ali em volta, etc. Não o discurso dele, se tirar o discurso dele, que se ele fizesse na Câmara dos Deputados estaria perfeito e tal. Bom, nem é preciso dizer, mas eu vou dizer o óbvio, quer dizer, o presidente da República discursar em frente a um comando militar no ato em que os manifestantes pedem o fim da democracia é obviamente é algo grave. Agora, tão preocupante, eu acho, quanto isso, Gabeira, é que esses ministros militares, generais que cercam o presidente, eles controlam muito menos o presidente do que as pessoas acham. Quer dizer, no máximo, eles tentam colar os cacos de vidro ali da louça que o presidente quebra e o que sobra na cara de todo mundo, eu acho que são os remendos dessa louça. Por exemplo, ele fez, conforme o combinado, ele foi no dia seguinte, em frente ao cercadinho, para dizer que no que dependesse dele, a democracia estava acima de tudo, ok, tal. Só que ele faz isso, agora ele não deixa de dar o toque dele, ou seja, ele aproveitou para falar: olha, eu espero que essa seja a última semana de quarentena. Dá para recuperar o Brasil ainda? Eu espero que essa seja a última semana dessa quarentena, dessa maneira de combater o vírus, todo mundo em casa. E aí as redes sociais dele vão para cima, etc. Quer dizer, ele tem um lado incontrolável. Mas os militares fazem parte da equipe dele, né? Ele, na verdade, tem uma ascendência
ali sobre esses generais, porque ele é quem manda nesse caso. O problema é diferente quando você se refere ao exército, né? Quer dizer, a tradição brasileira do exército brasileiro é uma tradição hierárquica, não é? E disciplinada. Dificilmente um exército seria levado de roldão por um ex-capitão que não foi nem considerado um grande militar pelo Geisel, por exemplo. Ao contrário, foi considerado um mau militar. Exato. Então, eu acho difícil você ter do Exército e das Forças Armadas o mesmo comportamento que existe entre os generais que o cercam. E, inclusive, eu estive falando com alguns jornalistas que estiveram lá no momento, eles ficaram muito impressionados com as faixas, eram todas iguais, todas feitas com o mesmo tipo, né? Parecia que uma só pessoa mandou confeccionar todas aquelas faixas, ou um só grupo, entende? E as faixas foram distribuídas. Parece que aquela manifestação teve realmente uma direção. Pode ser que esse processo iniciado pelo Augusto Aras chegue a alguma conclusão sobre o que está por trás desse movimento pelo AI-5 e pela intervenção militar. Mas, de qualquer maneira, ficou bastante evidente que era algo organizado por um só grupo, entende? A julgar pelas faixas, pelas palavras de ordem, pelo próprio material que usavam ali. E pela também agressividade contra todos os jornalistas, né? Que foi um dado importante nessas manifestações. 2 dados importantes nessas manifestações de domingo. Você fala, o Bolsonaro tem 35 milhões de seguidores e tal. Mas eu acho que é muito difícil você avançar, entende? Espancando jornalistas. Isso é uma coisa que repugna uma parte da opinião pública grande, entende? E a outra coisa que é repugnante também nesse tipo de manifestação foi o que aconteceu em São Paulo, né? Eles fazerem buzinaço na porta de hospitais. Quer dizer, não há causa que suporte um comportamento desses, né? Então, eu não sei como vai ser, possivelmente esses números são altos, o número de aceitação do que ele faz, do que ele está propondo, do que eles querem, mas eu acredito que quando as coisas se passarem para um campo eleitoral e a maioria do país puder se manifestar, eu creio que eles vão ficar em minoria, entende? E ainda tem o que a gente ainda vai começar a viver pesado, que é a crise econômica, né? Exatamente. Bom, isso já dá a deixa para a gente entrar no nosso segundo assunto. Perfeito. A gente, na verdade, já disse aqui em alguns programas que a discussão da retomada da economia, da volta ao trabalho, é uma discussão obrigatória, fundamental e que no Brasil ela foi um pouco desvirtuada por causa exatamente do Bolsonaro, que sempre pregou a volta à vida normal sem qualquer cuidado. Independente de planos. Exato. Bom, ontem a Alemanha começou a volta, será uma volta aos poucos. A partir de hoje, lojas pequenas e livrarias podem abrir na Alemanha desde que adotem medidas de distanciamento social. As escolas, na maioria, continuam fechadas. Alguns colégios reabriram só para os alunos do ensino médio que precisam fazer o exame de conclusão do curso. Mas os estudantes vão ter que ficar distantes uns dos outros. Essa abertura gradual só foi possível porque há mais de uma semana a Alemanha registra mais pacientes recebendo alta do que novos casos. Santa Catarina, aqui no Brasil, também anunciou a abertura já de parte do comércio, liberou missas, liberou a abertura de shoppings, restaurantes, exercício físico em parques, etc., praias, etc. O governador João Dória já disse também que a partir do dia 11 de maio, São Paulo sai do isolamento horizontal e que nessa semana vai apresentar um plano para o retorno ao trabalho. Foi um conjunto de trabalhos feitos por diversos secretários especialistas, tanto da área econômica, mas com acompanhamento da ciência e da saúde, para viabilizar uma abertura muito gradual, que, segundo o governador, vai ser uma abertura em fases. Gabeira, chegou a hora? Olha, ainda que não tenha chegado a hora, é mais do que hora de começar a discutir. Porque se você observa o que está acontecendo na Alemanha,
é preciso primeiro determinar condições. Eu acho que uma condição importante é você realmente ter uma queda significativa no número de casos, né? Um número de curas maior que o número de casos. É importante que você tenha a possibilidade de testar, algo que está começando a melhorar no Brasil, a possibilidade de testar, que era muito baixa, né? E é importante também que você tenha um plano muito seguro de avanço. A Alemanha é tão preocupada, eu estava vendo anteontem, as pessoas indo às escolas e replanejando cada escola, medindo os espaços, determinando a posição das carteiras dos estudantes, a posição dos professores. Havia nesse processo deles uma preocupação muito grande de planejamento. É uma coisa típica da Alemanha, né? Mas está tudo planejado, entende? Como é que o novo momento vai acontecer. O Brasil precisava disso também, precisava começar a planejar exatamente como o novo momento vai acontecer. E muito possivelmente, como aconteceu em Santa Catarina, esse momento pode ser testado mais facilmente naqueles lugares onde o número de casos é menor, o número de mortes é menor e as condições de testar a população talvez sejam um pouco melhores também. Gabeira, no caso da Alemanha, acho que é importante dizer que o país lá tem um sistema de monitoramento da propagação do corona, que esse sistema de monitoramento é que indica o caminho que está sendo tomado por ele. Se eu pudesse resumir, o que a Alemanha tem é um sistema que faz uma correlação entre o que vai ser afrouxado, a propagação e o quanto os hospitais podem suportar para não entrar em colapso. Essa é a variável importantíssima que o Brasil tem que levar em conta. E essa etapa nós ainda não passamos, entende? Eu mencionei a questão dos testes, mencionei a questão da queda do número de casos, mas a capacidade dos hospitais, o quanto eles podem suportar, onde eles estão em cada momento, a situação do Brasil, pelo menos em algumas cidades, não é das melhores. No caso da Alemanha, quer dizer, tudo isso pode ser feito, porque eles têm, como você está dizendo, um sistema de testagem que mede o crescimento da imunidade da população. E mesmo assim, a Angela Merkel ontem, ela se declarou temerosa de que os alemães possam relaxar muito e a coisa não dar certo. Ou seja, mesmo lá, com todo esse planejamento e monitoramento, tem ainda um grau de imprevisibilidade razoável em relação a quanto os hospitais podem suportar, porque ao fim e ao cabo é esse o problema. Se a Angela Merkel tem medo do relaxamento dos alemães, você imagina se ela vivesse no Brasil, não é? Então, o ideal seria planejar o máximo possível. Eu fico imaginando hoje as grandes empresas, elas estão no escuro para poder planejar um cenário de investimentos, compra de material para produção, ou os restaurantes, ou padarias, ou grandes empresas, ou siderúrgicas. O cenário é tão incerto, tem aí uma falta de previsibilidade, de confiança. Agora, repito, a única solução é algum tipo de planejamento, e até porque se você sair liberando geral, a chance de dar errado, você ter que voltar ao isolamento, como você já falou, é razoável, né? Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve edição de Carolina Moran e Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.